Marcelo Damasceno e essa é a coluna Japeri Tem História. Olá, todos bem? Todos tranquilos? Agora nós vamos falar sobre a história de um bairro que se confunde com um grande conflito de terra. Quem vê aquele bairro hoje, que é o bairro de Pedra Lisa, o bairro que tem uma pedra em formato de pão de açúcar, tem um campo de futebol, bem embaixo daquela pedra, não sabe do grande conflito e da luta daqueles camponeses que ali moram, ou dos descendentes daqueles camponeses que moram ali, naqueles sitiantes, que moram ali para conquistar aquele pedaço de terra ali em Pedra Lisa. E quando eu digo pedaço de terra, são as terras que vão de Pedra Lisa até Jaceruba. Jaceruba, uma parte de Jaceruba hoje, pertence a Nova Iguaçu. Mas vamos lá falar sobre este grande conflito agrário que ocorreu em Pedra Lisa. Uma das coisas que provam esse grande conflito é uma placa que tem bem embaixo ali, uma placa de bronze, na Associação Rural de Pedra Lisa. E nessa placa diz o seguinte: os camponeses de Pedra Lisa, poceiros de mais de século dessas terras, por sugestões hereditárias e de compra e venda, perseguidos por grileiros que lhes queimavam as casas e destruíam as plantações, testemunham neste bronze sua imerredoura gratidão ao governador Miguel Couto Filho, pelo seu ato justo e sábio, desapropriando essas terras em favor daqueles que as ocupam e as cultivam e resolvem dar seu nome a este núcleo agrário, que passará de hoje em diante chamar-se Miguel Couto Filho. 13 de julho de 1958. Este foi o ano em que foi desapropriada aquela terra e foi dada para os camponeses por então governador Miguel Couto Filho. Mas vamos na história do conflito. Nessa região, em 1948, moravam lá vários camponeses, e esses camponeses eram liderados por José Matias. José Matias foi assassinado por um jagunço em 1953. Aí então passou a ser liderado por Braulio Rodrigues da Silva. Braulio Rodrigues da Silva, ele morava em Volta Redonda, veio de Minas Gerais, foi morar em Volta Redonda, virou operário em Volta Redonda, depois ele foi para Pedra Lisa, com aquele sonho da sua terra, e virou um grande líder dos camponeses de Pedra Lisa. Então, a história do grupo se confunde com a história deste líder chamado Braulio Rodrigues da Silva. Outro detalhe, ele era militante do Partido Comunista, então ele foi mandado pelo Partido Comunista para organizar aqueles trabalhadores que estavam em conflito de terra. E por que desse conflito? Conflito porque duas famílias começaram a reivindicar as posses da terra. As terras, na verdade, eram improdutivas, eles não plantavam nada da região, não criavam nenhuma cabeça de gado, porém passaram a dizer que eram dono, que era a família Guilhem e a família Paz Leme. E na entrada de Pedra Lisa tinha uma frase muito legal dos camponeses que dizia o seguinte: aqui em Pedra Lisa não se entra polícia nem grileiros. Estas terras têm dono. Cada palmo de chão roubado há de custar a vida de todos. Aí em 1956 ocorreu o primeiro confronto aberto. Os poceiros resistiram. A polícia tentou invadir, tirar todo mundo, e os poceiros resistiram com foice, picareta, enxada, com arma de caça. Eles conseguiram resistir e em 1958 foi feita a desapropriação de toda aquela área e foi dado àqueles camponeses que moravam ali. Em 1964, quando houve o golpe militar, mais uma vez a polícia e o exército começaram a invadir aquelas terras, procurando o Braulio Rodrigues da Silva e procurando armas. Porém, a única coisa que encontraram foram algumas espingardas de caça muito velha. Braulio
fugiu da região, passou a morar em lugares desconhecidos, até que 2 anos depois ele foi preso, né? E o mesmo líder também morreu em 20 de junho de 2019. Eu sou Marcelo Damasceno e esta é a coluna Japeri Tem História. Eu sou Marcelo Damasceno e esta é a coluna Japeri Tem História.